pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sila, do Crescendo em Flor, e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas melhores leituras de 2020. Eu sei que a gente já está aí em meados de janeiro, eu não faço a menor ideia quando esse vídeo vai sair, mas eu imagino que vai ser no final de janeiro, início de fevereiro. E, bom, esse vídeo já deveria ter saído há algum tempo, eu tenho plena consciência disso, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então vamos lá, vou conversar um pouquinho com vocês sobre os melhores livros, sobre as melhores leituras que eu fiz em 2020. 2020 não foi um ano com muitas leituras pra mim, se eu não me engano eu li um pouquinho menos do que em 2019, mas considerando tudo que aconteceu em 2020, eu acho que eu já estou aí no lucro. No geral, os livros que eu li foram muito bons, então isso pra mim já tá ótimo. É muito melhor a qualidade do que a quantidade, não é mesmo? Então vamos lá que eu vou começar a falar sobre essas minhas melhores leituras. O primeiro favorito que eu tenho pra falar com vocês é o Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzharris. Esse livro aqui, ele é um livro de não ficção e ele vai contar aí a história do Joseph Lister, que foi um médico cirurgião que revolucionou a medicina do século XIX. Se eu não me engano, tem resenha dele aqui no canal. Se tiver, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Eu falei dele várias vezes lá no meu Instagram. Se vocês não me seguem, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês irem lá me seguir. E esse livro aqui, basicamente, vai contar aí como era a medicina do século XIX. Vai contar aí os absurdos e a grande diferença que existe entre o que hoje a gente conhece e a medicina como era lá nos primórdios. Esse aqui é um livro fantástico, é um livro muito bem escrito e é um livro que instiga a gente, sabe? É muito legal a gente conhecer um pouco mais sobre os primórdios aí da cirurgia, da medicina, ver como funcionava antigamente. Até então as cirurgias eram feitas em anfiteatros com qualquer pessoa que quisesse assistir, que estivesse passando na rua e tá ali o cartaz falando sobre uma cirurgia de amputação de perna. Qualquer pessoa poderia entrar ali e assistir ao vivo. As cirurgias eram feitas assim, rapidamente, né, em questão de minutos, porque não tinha anestesia. Então, assim, a gente vai pegar todo esse contexto histórico do século XIX e é escrito de uma forma sensacional, de uma forma que deixa o leitor curioso para conhecer mais. Então, foi um livro assim que me surpreendeu. Foi um dos primeiros livros que eu li no ano, se eu não me engano, e foi um dos primeiros livros a entrar na minha lista de favoritos, porque é um livro maravilhoso, é um livro que eu indico pra todo mundo. O próximo livro que eu tenho pra mostrar é o A Metamorfose, do Kafka. Esse livrinho aqui, pequenininho, tem uma história gigantesca e com certeza uma das melhores que eu li no ano. É claro, senão ela não estaria aparecendo nesse vídeo, não é mesmo? E esse livro aqui ele vai contar a história do Gregor Samsa, que é um jovem que acordou depois de sonhos intranquilos e se viu transformado em um inseto gigante. E agora, transformado nesse besouro gigante, a gente vai acompanhar aí a relação dele com a família, a relação dele consigo mesmo, sendo esse besouro gigante. E esse aqui é um livro que está aberto a várias interpretações e é isso que eu achei sensacional. A gente pode interpretar como uma fantasia, a gente pode interpretar como algo interior, digamos assim, algo mais filosófico. E esse livro é sensacional, simplesmente maravilhoso. E se você já ouviu falar, se você tem curiosidade, mas tem medo por conta de ser um livro mais antigo, um livro clássico com relação à linguagem e tal, não precisa ficar com medo, porque ele é um livro com uma linguagem bem fácil, na verdade. E é um livro que faz a gente refletir, é um livro que a gente termina a leitura e fica ali pensando sobre as mil possibilidades de interpretação do livro. E isso é sensacional. Olha, maravilhoso. Indico demais, demais, demais. Essa edição aqui, pequenininha, vocês podem ver, é da editora Antofágica. E eu também indico muito essa editora. A tradução tá muito boa. A edição em si tá maravilhosa. Então, assim, é perfeito. Perfeito. Indico muito a leitura pra vocês. O próximo livro eu não tenho ele aqui em mãos. Eu li ele no Kindle. E como fica um pouco ruim de mostrar a capa pra vocês, eu vou deixar a capa dele aparecendo aqui do lado na tela em algum lugar, pra vocês poderem ver, que é O Conto da Aya. Esse livro foi uma leitura conjunta que eu organizei junto com a Daya, vou deixar o canal dela aqui nos cards. A gente leu mais ou menos, acho que em agosto, setembro, se eu não me engano.
E esse livro foi um livro que me marcou bastante. Eu já estava bem curiosa para ler, mas como eu já conhecia um pouco da história, eu sempre tive esse receio de ser um livro muito pesado e acabar não conseguindo fazer a leitura. Mas foi completamente ao contrário do que eu imaginava. Ele é um livro que realmente instiga ao leitor a devorar a leitura. E ele tem uma linguagem simples, ele não é tão pesado, assim, os relatos não são tão pesados quanto eu imaginei, mas são bem incômodos, acho que essa é a palavra. A história é um pouco incômoda, sabe? Pra quem não conhece o Conto da Aia, ele é um clássico escrito pela Margaret Atwood, que também já foi adaptado, né, para uma série que foi produzida pela HBO. E ele é um romance distópico que se passa aí num futuro não tão distante. Ele se passa aí nos Estados Unidos, onde houve um golpe e a democracia que a gente conhece, ela deixou de existir. Eles agora têm uma república onde não existem jornais, revistas, universidades, livros, filmes, nada disso existe mais ali. Nesse governo completamente teocrático e totalitário, algumas mulheres, elas existem apenas na condição de aia, que é basicamente uma mulher que existe para servir o governo e procriar. Então as aias, que no caso é a personagem principal ali do livro, elas existem para serem enviadas para casa de certos comandantes, governadores, enfim, pessoas de alto escalão, que têm ali um certo prestígio, né? Elas são enviadas para essas casas para que elas possam procriar. E é basicamente isso. Então elas não têm direito a absolutamente nada. Elas existem para ter filhos desses governantes. E é isso. Então a gente vai acompanhar ali a história dela. Ela vai contar um pouco pra gente de como as coisas aconteceram. A gente acompanha a vida dela antes do golpe de Estado, antes desse governo, desse Estado totalitário e teocrático foi instaurado nos Estados Unidos. A gente vai acompanhar um pouco da vida dela ali como aia. É um livro muito interessante, é um livro incrivelmente bem escrito. É um livro maravilhoso, gente, sério. É maravilhoso. Eu tô louca pra ler a continuação, digamos assim, né? Tem uma segunda parte, eu ainda não fiz a leitura. Tô esperando ele ficar com um preço bem legal, seja físico ou e-book, pra poder ler. Mas enfim, eu tô bem curiosa com essa segunda parte também. E o primeiro livro eu indico demais, ele não é tão pesado quanto eu achei que fosse. Ele é muito incômodo, você vai ler e vai sentir, assim, às vezes uma pressão, uma falta de ar. Foi isso que eu senti em algumas partes. Parece que você fica um pouco oprimida junto com a leitura, mas é um livro necessário, é um livro que todo mundo deveria ler. É só isso que eu tenho a dizer. Todo mundo deveria ler esse livro e conhecer um pouco mais dessa história, ver um pouco mais de como aconteceu esse golpe religioso, porque é algo muito interessante e é algo que as pessoas deveriam. O próximo livro também foi um livro bem incômodo de ler, foi um livro que eu li bem devagar, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Como vocês podem ver, a maior parte dos livros que entraram nos meus favoritos de 2020 foram realmente livros que mexeram comigo de alguma forma. Foram livros com leituras mais reflexivas, talvez. Mas enfim. A Redoma de Vidro, um dos únicos romances da Sylvia Plath, ele vai contar a história da Esther, que é uma menina adolescente que ela ganhou uma bolsa para estudar e trabalhar em Nova York, numa revista renomada de moda, né? Então ela sai de uma cidadezinha do interior para poder se mudar para Nova York para trabalhar nessa revista, nesse estágio que pode ser considerado o trabalho de sonho para muitas pessoas. Mas a Esther, ela não sente exatamente isso. Ela sabe que ela tem um emprego que muitas pessoas desejam, ela sabe que ela tem uma vida confortável ali, que ela tá tendo uma oportunidade maravilhosa, mas ela não se sente tão feliz, ela não se sente tão realizada, ela se sente muito perdida, na verdade. E aqui a gente vai acompanhar um caso grave de depressão. Então esse livro aqui é um daqueles livros que a gente tem que deixar avisado que tem muito gatilho. Foi um livro que eu li devagar, eu falei várias vezes lá no Instagram que não era um livro que eu conseguia ler tão rápido, às vezes eu tinha que parar porque eu me sentia sufocada. É um livro que é contado em primeira pessoa, então a gente tem um contato direto com todos os pensamentos, todos os sentimentos que a Esther tem. E a história é tão bem contada que a gente consegue se colocar no lugar da Esther
e consegue entender um pouco de tudo que ela tá sentindo. Então isso se torna muito pesado, sabe? A gente consegue entender bem, a gente passa a sentir um pouco do que ela tá sentindo, e essa angústia era sufocante às vezes, então eu tinha que parar o livro, fazer uma outra leitura para poder dar continuidade. E ele nem é um livro tão grande assim, ele é um livro fininho. Mas enfim, foi um livro que mexeu muito comigo. É um livro que eu indico muito mesmo, mas eu deixo avisado aí sobre esse gatilho. Ele vai falar sobre depressão, sobre suicídio, então é um livro que tem que ser lido com consciência de que tem certos gatilhos e é bom ir devagar e enfim, né? Para algumas pessoas pode ser que ele tenha alguns gatilhos. Mas é um livro incrível, gente, incrível. A Sylvia Plath tem um poder de passar sentimentos através das suas palavras, assim, de uma forma majestosa. O próximo livro que eu tenho pra falar, na verdade, são os próximos, né? Porque eu não vou falar apenas de um. Eu quero deixar aqui registrado os 4 livros da saga, né? Eu só tenho ele no Kindle, então eu vou deixar as 4 capinhas aparecendo aqui na tela, que é a saga dos Garotos Corvos. Sério, gente, não dá pra escolher um livro só dos 4, então eu vou colocar os 4, porque os 4 foram maravilhosos, foram leituras incríveis, que é Os Garotos Corvos, Ladrões de Sonhos, Lírio Azul, Azul Lírio e O Rei Corvo. Então são esses 4 livros aí formando essa saga. E esse livro vai contar a história de 5 amigos que estão em busca de um rei adormecido, um antigo rei adormecido. O livro ele vai trazer aí um pouco dessa coisa das leis, das linhas de energia que circundam a Terra. A Blue, por exemplo, ela é filha de médiums, né? A mãe dela, as tias são médiums, então vai trazer um pouco dessa mediunidade. E eu simplesmente me apaixonei por a história, eu me apaixonei pelos personagens. Ele é aquele tipo de livro que você se apega aos personagens, parece que você virou amiga dos personagens, então terminei a saga e eu já estou aqui com vontade de reler, mas estou esperando a editora Verus lançar o box para poder comprar e ler na versão física, porque eu só li no Kindle. E são com certeza livros que eu preciso ter na minha estante, eles precisam estar aqui para eu poder abraçá-los. É impossível escolher um livro só. Gente, sério, essa saga me fez muito feliz em 2020. Muito mesmo, muito mesmo. Eu amei ler a saga inteira. O próximo livro eu também não tenho ele aqui, eu li na versão física, tem foto lá no Instagram dele, mas eu peguei emprestado com a minha amiga Daiane e eu já devolvi antes de gravar esse vídeo, porque na verdade eu já tinha gravado esse vídeo, mas eu não gostei do vídeo, então eu estou regravando novamente, por isso que esse vídeo está saindo só agora. Então eu não tenho mais o livro aqui em mãos, mas é o livro Minha Sombria Vanessa. Minha Sombria Vanessa vai contar aí a história da Vanessa. A gente começa a história ali quando ela já é uma adulta, e um antigo professor dela, né, sofreu uma denúncia de abuso sexual. E aí ela começa a refletir sobre o passado dela, sobre quando ela tinha 15 anos e a relação que ela tinha com esse professor. Então ela começa a meio que fazer toda uma análise aí do que aconteceu na época da adolescência dela, né, e a gente vai acompanhar essa análise. Então a gente tem capítulos bem divididos entre presente e passado. Ela ali no presente, já adulta, lidando com essa denúncia contra esse ex-professor, ela ali lidando com o trabalho, a vida pessoal dela, como é a vida social, então a gente vai ter essa visão de como está a vida dela hoje adulta. E aí em outros capítulos a gente volta para quando ela tinha 15 anos e vai acompanhar aí a relação dela com esse professor, quando ela estudava nesse colégio, tudo o que aconteceu. E enfim, gente, é um livro extremamente incômodo. É um livro que vai fazer a gente passar raiva, sim, que vai fazer a gente ficar com ódio desse professor, porque a gente vê claramente a relação abusiva que eles tinham e as coisas que ele fala pra ela, que nós, como adultos, a gente percebe o quão errado era e a gente começa a ficar completamente angustiado por aquela criança, né, porque ela com 15 anos, 15, 16 anos, era realmente uma criança. A gente vai acompanhar nesses capítulos do passado realmente o crescimento dela. Então a gente começa com 15 anos e vai acompanhando essa passagem do tempo até certos acontecimentos. E aí a gente voltar pro presente. O que eu gostei mais nesse livro é que em momento algum a autora romantiza essa relação de um homem adulto com seus quase 40 anos e dessa criança de 15 anos que era aluna dele ali. Então, por mais que
a personagem queira romantizar a situação em alguns momentos ali, né? Nós, leitores, não conseguimos ver o romance. Então é algo muito cru. É isso que incomoda tanto, né? Porque a gente não consegue ver a relação dos dois como a Vanessa via, como a Vanessa vê adulta. A gente realmente consegue perceber o quão abusivo aquilo era, o quão errado aquilo era. O livro chega a citar várias vezes Lolita, né? Ele tem como referência Lolita, que é um dos livros favoritos da Vanessa, mas a todo momento tem algum personagem, tem alguma coisa acontecendo que deixa ali muito claro que Lolita é um livro errado, que é um livro que não deveria ser romantizado também. Então achei muito interessante a autora colocar isso dentro do livro dela. E enfim, esse vídeo está parecendo um vídeo resenha, né, de Minha Sombria Vanessa. Eu não resenhei esse livro, eu não cheguei a falar sobre esse livro aqui no canal em lugar nenhum. Acho que é por isso que eu tô colocando isso pra fora agora nesse vídeo de melhores do ano. Mas enfim, é um livro que eu indico muito pra vocês, é um livro que tem um conteúdo sensível também, ele vai falar aí sobre abuso sexual, sobre abuso de menor. É realmente um livro incomodante, mas um livro muito bom, muito bem escrito, e é por isso que ele tá na minha lista de melhores do ano, e eu indico pra vocês. Agora vamos falar um pouquinho dos livros e vamos falar um pouquinho sobre graphic novel, que também é o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês. Floresta dos Medos, da Emily Carroll. Esse livro aqui é um livro de contos, então ele tem 5 contos pequenininhos de terror. E são aqueles tipos de terror que todo mundo tem, sabe? Aquela coisa do medo de desconhecido, o medo do escuro, do que se esconde debaixo da cama ou no canto do quarto no escuro. Ele vai trabalhar esse tipo de medo. E eu achei isso muito legal, as histórias são muito interessantes, as ilustrações são incríveis e, gente, eu amei demais esse graphic novel, achei muito amorzinho. Por conta disso eu acabei favoritando e, gente, muito linda essa edição. A edição também tá um primor. Dark Side, né? A edição tá linda, sério. E é isso, gente, eu acho que esse vídeo já tá enorme porque eu falei muito sobre os livros, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Faz muito tempo que eu não passo aqui pra falar sobre livros com vocês, não é mesmo? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários quais os livros que vocês favoritaram em 2020, tá? Me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever no canal, aquelas coisas que vocês já sabem, e de me seguir lá no Instagram, porque eu tô bem ativa por lá esses dias, tá bom? Ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.